E eu preciso começar com um tema que estava sendo tratado ontem. Ontem vocês pediram para eu falar sobre a taxação, né? O governo tá lançando um pacotão, né? Para isentar de IR quem recebe até 5 mil reais. É essa a mensagem que o governo quer que você entenda. Ó, se você ganha até 5 mil reais de maneira formal, não importa sobre, né, a origem da, né, se é PJ, se é CLT, você vai ser isento. Você vai pagar uma taxa pequena de 5 até não sei quantos mil reais. Depois nada muda, até coisa de 50 mil reais. E acima de 50 mil reais por mês, ou seja, 600 mil reais por ano, aí sim você começa a ter um aumento na sua taxação, né? A famosa, estamos taxando os ricos, e o argumento deles vai recair ajudando todo mundo, e estão taxando 0,06% da população, ou seja, um pequeno percentual de pessoas ricas terá que pagar isso, e naturalmente todos nós vamos nos beneficiar, né? Começo falando aqui pra vocês, tá? Vamos lá, galera. Vocês têm que sempre estar com o desconfiômetro ligado, e eu tava com o desconfiômetro antes que eu vi a proposta, falei, num país que leva a sério a proposta da Erika Hilton para redução de carga horária, ou seja, num país que debate, vamos dizer, os temas mais retardados que tem de maneira absolutamente retardada, você tem que ter muito cuidado como você se coloca, que a chance de você não ser exatamente compreendido é grande. Basta ver. Teve gente que não entendeu o projeto do Kim sobre taxação. Aliás, o Kim, né, fez o projeto dele virar público justamente no momento que a taxação do governo tá vindo a público, né? Inclusive sobre dinheiro de rico, né? Ou seja, o Kim faz a coisa certa no momento certo. E imaginando talvez que o brasileiro não seja um completo mongoloide. O Kim tem uma fé no brasileiro que eu já perdi. Então o Kim falou, não, gente, é que o brasileiro vai ter... Não dá. Então eu tenho que explicar o que tá acontecendo aqui, porque vai ter retardado falando como retardado de maneira retardada. Então, né, vamos lá. Então todo mundo aqui no Brasil já deveria desconfiar. Bom, governo Lula, que vem numa tendência arrecadatória bizarra, que tem essa sanha arrecadatória bizarra, o governo Lula, naturalmente, não está vindo aqui, vamos dizer, retirar impostos do meu lombo, né? Eu tenho que entender o que está acontecendo. Então, ligou o desconfiômetro, vamos analisar a proposta, vamos analisar de onde veio a proposta, como veio a proposta. Primeiro que a gente precisa entender é o seguinte, tá? Eu não vou chegar ainda na proposta em si. Riso, tá? A audiência tá baixa, temos que dar uma melhoradinha nesse título. Vamos ver o que você faz. Primeira coisa que vocês precisam entender que é necessária, tá? Isso eu estou falando da natureza do projeto, estou falando aqui dos autores. Esta é a primeira grande movimentação assinada pelo Sidônio nesse governo. Então o Sidônio, que foi o marqueteiro responsável pela conta do Lula durante as eleições, que assume agora uma posição central na comunicação do governo nesse instante. O Sidônio, ele assume as rédeas e avisa, galera, este aqui é o primeiro movimento nosso nesse jogo, tá? E é um movimento que pretende duas coisas. Retirar a imagem que esse governo quer ficar taxando as pessoas. Todas as pesquisas de opinião dão conta de que, tirando aquele núcleo de eleitores do Lula que gosta dele, mas que não é exatamente economicamente ativo, tá? Pessoas que vivem de bolsa, pessoas que vivem de aposentadoria e tal. Tirando esse núcleo, a população economicamente ativa aqui no Brasil, em maior ou menor grau, pegou asco do PT, pegou asco do Lula, e isso impede que o Lula ganhe as próximas eleições, tá? Lula ou seu sucessor. E eles querem atingir este público economicamente ativo, estamos falando de algumas boas milhões de pessoas, tá? Que seriam contempladas aí com um corte de impostos, que faria com que elas sentissem que elas teriam mais dinheiro no fim do mês. Isso é a primeira coisa. Então você acaba com uma imagem de um lado, e do outro você gera um efeito positivo junto a esse eleitor, que é o eleitor que eles precisam recuperar para ganhar as eleições, ou para no mínimo ter um bom desempenho nas eleições presidenciais de 2026. Coisa 1. Coisa 2. Na cabeça deles isso também tem um efeito de, vamos dizer, injeção de dinheiro na economia, né? Porque você faria com que essas pessoas consumam mais, as pessoas vão passar a consumir porque elas vão ter um valor a mais à disposição ali, esse dinheiro seria injetado na economia, movimentaria a economia, e eles fariam isso sem, naturalmente, o devido corte de gastos na máquina pública. Então, tô aqui falando primeiro das intenções, não tô falando aqui dos problemas e da natureza do problema. E eu preciso colocar as intenções porque é isso, tá, que este governo está pretendendo. O governo está desesperado. Entendam, um governo que toma toda e qualquer decisão com um marqueteiro a tiracolo é um governo que tá em crise. Basta ver como estava a Dilma. É um governo que todas as decisões são tomadas com o marqueteiro junto. Falou, não fala isso, não, vai por aqui, não vai por ali. Entenderam? Todo mundo entendeu? Essa parte 1, ok. Intenções. Vamos agora pra natureza. São várias faixas, tá? Pode botar ali na tela. Quem recebe até 5 mil reais tem isenção total. Ou seja, economia anual de 4.356 reais, que na cabeça deles, como essas pessoas não são ricas, tá? Isso vai ser basicamente injetado diretamente na economia. Você entendeu, Riso? Quanto mais pobre a pessoa, mais ela gasta com consumo e menos ela poupa. Logo, esse dinheiro vai ser injetado diretamente na economia. Quem recebe 5.500 reais, o imposto cai 75%. Economia anual para essa pessoa de 3.367 reais. Quem recebe
recebe 6, desconto cai 50%, economia anual de 2.350. Quem recebe 6,5, alívio de 25%, economia anual de 1.333,90. E quem recebe acima de 7 mil reais, as alíquotas progressivas de 7,5, 15, 22,5 e 27,5 permanecem conforme é hoje em dia, sem aumento. Ou seja, quem ganha acima de 7 mil reais não altera. Então eles estão querendo pegar hoje, tá? Dado que, vamos dizer, com a inflação, esses valores salariais hoje eles são cada vez menos, vamos dizer, poderosos, né? Ele tá pegando hoje a nossa classe média baixa, economicamente ativa, ok? A gente tá pegando também profissionais que estão iniciando a carreira, tô pegando jovens, tô pegando profissionais ali que conseguem sustentar com seu trabalho privado sem precisar de auxílio do governo, e essas pessoas hoje, que especialmente nos grandes centros urbanos, estão vivendo um arroxo, estão com sua capacidade de consumo muito deprimida, preço de aluguel muito alto, essas pessoas estão, né, puta, eu vou respirar. Então é uma forma de chegar nessas pessoas. A estratégia deles é, né, se essas pessoas podem ver, pô, eu vou ter um aumento imediato na minha capacidade de consumo. Se você pega ali, vamos pegar o cara que ganha até, vamos botar aí, sobe aí, Riso, 5 mil reais, pega 4.356 e divide por 12, né, a gente tá falando aí de pelo menos 300 e poucos reais por mês que esse cara tem, que pode ser uma roupa que ele compra, um dentista que ele consegue ir, entendeu? É um algo mais que ele consegue consumir e melhorar no seu padrão de vida. Às vezes é uma parcela de algo que ele pode pagar. Então o cara vai sentir algum aumento na capacidade de consumo dele, sim, tá? Isso é um fato. Aí a pessoa fala, pô, entendi, mas de onde vai vir a compensação? Aí vamos lá. Como será a compensação da medida? O projeto prevê a tributação mínima para altas rendas e para dividendos no exterior. A tributação mínima das altas rendas possibilitará uma ampliação de receita de 25,2 bi. Volto a falar, são aqueles cálculos, eu fiz um cálculo aqui, prevejo isso, então estão prevendo 25,2 bi. Eu queria saber, assim, eu vou depois entrar no detalhe, mas de onde eles tiram, né? Eu acho engraçado, eles podiam mostrar como é feito o cálculo. Além de 8,9 bi adicionais da tributação de 10% na remessa de dividendos para o exterior, apenas para domiciliados no exterior. Ou seja, o cara que é domiciliado no exterior, tem algum tipo de negócio dele, isso é mais 10% na remessa dele, né? Como eu sempre digo, eu não posso dar dicas de investimento, porque é proibido. Eu digo apenas que criptomoedas são um caminho muito importante para a gente descentralizar o uso das moedas. Só coloquei aí, desde que não seja a criptomoeda do Oruan, tá bom, Rafael Almeida Riso? Trata-se de uma questão de justiça tributária. Para compensar a perda de receitas que o governo, que o aumento de isenção trará, o governo irá propor um aumento mínimo de até 10% para quem ganha mais de 50 mil por mês, o equivalente a 600 mil por ano, né? Então, na cabeça do governo, a pessoa vai falar, tá achando os ricos para ajudar a gente. É aí que começa, né? O diabo mora onde, senhor Rafael Almeida Riso? Onde mora o diabo? Os detalhes? O diabo mora sempre no detalhe. Primeira coisa que eu acho engraçado, tá? Qual é a faixa, quanto ganha hoje, qual o salário hoje, que é o teto do funcionalismo? Por favor, senhor Rafael Almeida Riso. É o salário de ministro do STF, que é 44 mil? Os 50 mil não foram colocados ali aleatoriamente, entendeu? É um patamar logo acima do topo do funcionalismo. Como se avisasse, galera do funcionalismo, seguinte, tá tudo ok. Galera, fiquem tranquilos, formalmente tá tudo ok. Eu sempre digo pra vocês, o diabo mora no detalhe. O diabo mora no detalhe. Então começou. Agora, né, se eu não me engano, não sei se foi o Riso ou foi o perfil Duquesa Detac. Sim. Veja só este outro detalhe, que é um detalhe tão essencial pra gente entender a lógica, tá? Por favor. Excluídos da tributação de alta renda. Então vamos lá, tem a tributação da alta renda e tem os excluídos. Ganho de capital, beleza. Herança ou doação e adiantamento legítimo, beleza. Títulos e valores imobiliários isentos, beleza. Poupança, beleza. Aposentadoria e pensão de moléstia grave, beleza. Indenizações, o que são indenizações, isso? E o que são rendimentos recebidos acumuladamente? O que seriam indenizações, pessoal? Queria palmas pro Sidônio e pra turma do Haddad, que sabe como jogar o jogo, entendeu? Todos os seus amigos do alto funcionalismo, que são parte de uma população, vamos dizer, parasitária. Grande medida essa população do alto funcionalismo parasitária, eles ficam isentos, sacou? Então, assim, uma pessoa ser rica no Brasil, eles chamam de aumentar a taxação de uma pessoa que é rica e produtiva, ela tem uma empresa e tá ganhando dinheiro. Não, isso é justiça tributária, como se ela estivesse explorando alguém. Agora, este cara que recebe ilegalmente indenizações e penduricalhos de toda ordem, veja só que engraçado. Este não existe justiça tributária com ele. Então, este é só um pequeno dos detalhes que a gente vê de falar, entendi a justiça tributária aqui. Entendi. Jogo começa a ficar interessante, mas o jogo não pode parar aí, tá? A segunda coisa que a gente precisa levar em consideração agora é, amigos,
quando você não pode ficar pensando assim, ó, com a mente assim, entendi, quem ganha acima de 50 mil, aí você começa a pensar automaticamente no cara que tira 50 mil reais, ou 51 mil reais, ou 60 mil reais no mês, um empresário, uma pessoa que tem, sei lá, 2 postos de gasolina, sabe, aquele comerciante da tua cidade, o cara que tem uma boa loja aí na tua cidade, um cara que tem um restaurante que fatura, tal, veja, não é esse cara, veja pra onde eu vou. Em geral, como você pega de 50 pra cima, você tá pegando bilionários, tá pegando multimilionários, tá pegando milionários, tá pegando gente que ganha muito dinheiro. Todas essas pessoas podem dispor de um bom advogado que cuida da proteção do seu patrimônio, para fazer a devida blindagem do seu patrimônio, para você fazer uma boa evasão de divisas, para você não declarar, por exemplo, um lucro de uma empresa e aí você tem a distribuição ali dos dividendos para os sócios, só que aí a empresa contrai alguma dívida no exterior e manda para lá, e lá ele... O ponto é o seguinte: quem, de maneira honesta e legal, ganha dinheiro no Brasil, tá sendo penalizado. E esse cara não é que vai ser penalizado porque ele ganha 50. Não, tô falando aqui de gente que opera, né, lucra grandes valores e que tem que ter, e é bom que tenha esse dinheiro aplicado no Brasil, porque esse dinheiro rende aqui, gera impostos aqui, vira capacidade de investimento. Pois bem, o que vai acontecer? Essas pessoas vão começar a retirar, não 50 mil reais todos os meses, entendeu? Você vai começar a ter fuga de capital de gente que ganha bem, porque é isso que acontece quando você começa a fazer esse tipo de tributação, entendeu? Quando isso acontece, com a fuga de capital, você começa a ter um efeito, vamos dizer, de depressão econômica, entendeu? Você perde capacidade de investimento. Vocês entendem isso, né? Isso costuma ser acompanhado também de fuga de cérebros. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Essa é uma medida, no fundo, recessiva, mas que soa como, isso aqui é justiça social. Isso aqui é justiça social, mas não é. Isso aqui é uma medida recessiva. Ela não vai ter um impacto, e essas coisas começam a afetar em cascata, Rizzo. Porque pode ser que não é que eles vão compensar com 27 bilhões arrecadando sobre esses ricos. Pode ser que, na verdade, deixe de arrecadar muito mais dinheiro, porque esses caras vão tirar dinheiro daqui, vocês entenderam? Sim. Entendeu, Rizzo? Sim. Assim, o Brasil é um país, galera, presta aí muita atenção, o Brasil é um país de renda altamente concentrada. Então esse topo vai ficar com um percentual muito grande do dinheiro. Se esse topo começar a tirar toda a sua grana daqui, o que vai acontecer é que o Brasil vai perder divisas daqui, sacou? E aí você tá perdendo tributação e arrecadação. E aí você não apenas não está compensando, você está aumentando o rombo, entendeu? E eu fico curioso pra tentar entender qual é o efeito que eles estão propondo, qual é o efeito que eles estão imaginando, como é que eles fizeram aquele cálculo. Eles estão contando que o dinheiro não vai ficar parado, que essas pessoas ricas vão se movimentar? Eu queria entender, entendeu? Eu queria entender, olhar assim, é isso que o governo quer? Me parece uma medida desesperada. Os municípios, os estados, estão preocupados porque havia uma transferência de valores oriundos da arrecadação de impostos federais, do tipo imposto de renda, para os municípios, não sei se os estados, mas com certeza os municípios, vocês sabem disso, né? O governo tá falando, gente, não se preocupe muito, porque, assim, esse dinheiro vai ser no fundo injetado na economia, e aí vocês vão, né, arrecadar de outra maneira. Aqui ó, lê, estados e municípios perderão arrecadação? Não. Estados e municípios não perderão arrecadação com a nova regra de isenção do imposto de renda. Embora haja uma redução na retenção do IR na fonte, isso será compensado pelo aumento do dinheiro em circulação na economia. Com mais pessoas deixando de pagar imposto de renda e ficando com mais dinheiro no bolso, o consumo de bens e serviços aumenta. Há uma meia verdade nisso. Aí explicou o ICMS, o ISS, viu? Vai compensar dali e o prefeito. Uma questão seguinte, e se começar a faltar mais pro prefeito A ou prefeito B? O que eles vão precisar fazer? Eles vão precisar aumentar a taxação, eles vão aumentar alíquotas no município deles. E aí aumentando alíquotas, que é o que sempre acontece, porque as alíquotas sobre tudo aumentam, né? O IPTU aumenta, todas as alíquotas ficam aumentando, Eles vão aumentar. Aí essa pessoa que achou, não, eu tô economizando aqui, ó, porque o papai Lula me tirou a grana, aí o prefeito tá tendo que aumentar, o governador vai ter que aumentar. Se acontecer esse efeito, aí ó, o dinheiro seu deixa de sair de um lado e sai pelo outro. Só que você vai ficar com a seguinte imagem na cabeça: meu prefeito me taxou, meu governador me taxou, mas meu papai Lula, esse não me taxou. Esse homem é bom, homem é bom, homem é bom, homem é bom. E isso sem falar na hipótese de que, com uma eventual fuga de capitais e com a proteção do patrimônio das pessoas com dinheiro, que esse rombo não aumente ainda mais, porque é dinheiro que deixa de ficar em circulação aqui, dinheiro que deixa de ser investimento, dinheiro que deixa de ser poupado, declarado, realizado. Pelo amor de Deus, vocês estão entendendo o que eu tô falando, galera? Por favor, Rizzo, você tá entendendo? Sim. Então tem muito truque aí, tá? Naturalmente, tá? O brasileiro desesperado, o brasileiro é imediatista, e o brasileiro trata as coisas de maneira imediatista, pode ser que goste. E qual é o meu termômetro? Eu tenho uma coisa que chama Termômetro Nacional de Popularidade. Chama-se Senador Cleitinho. Senador Cleitinho, não importa se a proposta é de esquerda, de direita, de centro, ele não importa. Ele viu que uma proposta é popular, ele apoia. Então o senador Cleitinho, ele tá apoiando essa medida do governo Lula. Um mês e meio atrás, ele apoiava o PL anti-Oruan da Amanda. Ele também apoia uma proposta do Nicolas,
Nicolas que venha, ele também vai apoiar uma proposta, sei lá, que venha do Janones. Ele apoia qualquer coisa que for popular, porque ele é um populista, ele não tem uma opinião, ele tem um teste de popularidade. Então ele vai lá, eu achei muito engraçado, ó, ele mandou, urgente, Lula encaminha para o Congresso isenção de imposto de renda para quem ganha até de 5. Isso vai beneficiar 10 milhões de pessoas. Quero ver qual político vai votar contra. Ele não quer saber de nada. O senador Cleitinho, que esse sim, um dos grandes vagabundos da nação, ele só quer o lucro dele ali, político, entendeu? Então ele que é um termômetro nacional de popularidade, ele vai dar o tom de uma proposta cujo objetivo é ser populista, gerar uma injeção imediata de recurso de maneira artificial na economia, criar esse discurso de nós contra eles, criar a ideia de que o governo não quer taxar, o governo no fundo tava sempre te protegendo, tava fazendo você consumir mais. Só que você vai ter um rebote nisso. Isso vai ter um efeito rebote. E esse efeito rebote, entendam, sempre termina no colo da população economicamente ativa. Porque é o seguinte, o dinheiro, amigos, o dinheiro sempre vem das mesmas fontes. De onde vem o dinheiro que o governo consome? É das pessoas que produzem. Você tem que tirar o dinheiro de quem produz. Não adianta você falar, não, esse dinheiro vai vir do cara que não produz. Veja, ele não produz. Então, se faltar dinheiro, eles vão ter que arrecadar em cima das mesmas pessoas de sempre. Então, por isso que eu sempre falo, no fim do dia, o que estão te dando com uma mão, vão te tirar com outra. Estão te dando com uma mão, já... é isso. Então, né, a gente deu uma estudada aí no projeto, né, e uma estudada no contexto, porque assim, tem muitos elementos aqui. Isso aqui vira uma injeção anti-recessiva de efeito imediato na economia. Isso aí aumenta a dependência dos estados e municípios do governo federal. Isso aí desmonta o discurso de que o Haddad é taxador, a ideia do taxade, né? Isso aí tenta buscar um eleitor de classe média baixa, ao redor do Brasil inteiro, ou seja, faz um corte transversal em todo o Brasil dizendo que você tá dando dinheiro na mão dele, tá? Isso volta com aquele discurso de ricos contra pobres, tá? Isso retira e protege o autofuncionalismo. Então isso, vamos dizer, tem inúmeros efeitos ali que pro PT, nesse jogo atual, em que o PT tá perdendo muito e precisa arriscar, é necessário e rola bem pra eles. Pelo amor de Deus, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Quero que vocês coloquem aí nos comentários. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por favor. Qual é a solução, Renan? Qual é a solução? Muito simples. Vocês querem... Eu sou a favor de redução de impostos pra classe média. Eu sou muito a favor. Não de maneira artificial, mas eu sou a favor de redução de impostos. A gente poderia fazer isso, por exemplo, acompanhado de um corte de gastos na máquina pública. Um importante corte de gastos na máquina pública que não significa precarizar nada. Significa mexer no autofuncionalismo, mexer em aposentadorias, mexer em privilégios, mexer em malversação de gastos, mexer em ineficiência, mexer nas muitas centenas de bilhões de reais que poderiam ser poupados, mas que ninguém mexe, dada a indústria do privilégio que existe no Brasil. Eu tô falando disso. Você mexe nisso e aí você pode taxar menos a classe média que trabalha e produz. Isso pode. Só que a compensação não está sendo feita nisso. Eles não estão mexendo uma vírgula do ponto de vista da arrecadação, desculpa, do ponto de vista do gasto, tá? Ou seja, das despesas. Porque eles nunca querem mexer nisso. O próprio arcabouço fiscal foi nessa linha. O objetivo deles é, olha só, rico contra pobre. É isso que eles estão fazendo, galera. Nada além disso, tá? Então, esse é o jogo que eles estão fazendo. Esse é o verdadeiro jogo, tá? Então, alguém perguntou qual... Olha, eu acho que assim, está extorsiva a quantidade de impostos que a classe média paga, tá? Porque não é só imposto de renda. Imposto de renda é alta, tá? Vamos contar o IPTU, vamos botar IPVA, aí vamos botar os impostos sobre consumo do tipo ICMS e ISS, tá? Vamos falar que vai ter essa transição, vai tudo virar IVA. A gente vai ter o IVA, um dos 2, 3 IVAs mais caros do mundo, né? E sempre com tendência de aumento, porque isso não tá resolvendo as contas públicas, né? A conta pública tá numa tendência de estouro. Estão indo numa tendência de estouro e a gente já tá pagando muito caro, é que tem algo de muito errado. E o que tá muito errado está, obviamente, na ordem da despesa. A despesa do Estado não para de aumentar. E se ela não para de aumentar e ninguém tá tentando controlar, a conta vai chegar pra você. Entenderam? É isso. É corte de gasto. Você quer a resposta? A resposta é um projeto que está, vamos dizer, não tá tramitando ainda na Câmara porque precisa das assinaturas, que é o projeto do senhor deputado federal Kim Kataguiri, o melhor deputado do Brasil, que as pessoas não dão valor. O correto, cara, era o Kim perder uma eleição, vocês não terem ninguém lá, tá? O Kim, fiquem aí sem um deputado sério, tá? Mas vai ficar lá com o Nicolas, vai, com os creitinhos da vida. Isso que o Brasil merece. Ou algum débil mental do Partido Novo, aquele bando de cu lá do Partido Novo. O correto era isso, botar esse bando de Zé Cu, né? Que estão agora na luta com o Eduardo Bolsonaro pra fazer o Trump interferir no Brasil. Estamos numa luta pra que os Estados Unidos se intrometam aqui no Brasil, porque nós temos que ser definitivamente um curral americano, que essa gentalha quer. O Kim tem um projeto. O projeto que trata desse tema é o projeto do Kim. Os deputados não assinaram. O Kim ainda não conseguiu as assinaturas necessárias. Falta coisa de 40 assinaturas. Faltam 40. Ora, então os deputados não estão preocupados com o que interessa. Aqui, quanto deputado aqui de São Paulo que não assinou? Uma paulada. E deveria ser o estado mais preocupado, né? É o estado que mais paga pra federação. Tinha que estar os deputados todos assim, em uníssono,
isso no... Vê se eles assinam. Vê se assinam. Ninguém... Não tem... E, assim, tem vários caras ali que não são de esquerda que não assinaram. O primeiro que tá ali, ó, Adilson Barroso, o que era presidente do Partido Patriota e é um bolsonarista do PL. Vê se ele assinou. Eu cobrar o voto do Eduardo Bolsonaro, mas ele fugiu agora, não pode assinar mais, né? Verdade. O muito evangélico Gilberto Nascimento, o cachorreiro Felipe Beccari, não assinam. Vê se o Celso Russomano assinou. Não assina, cara. Bruno Garim, o cachorreiro Bruno Garim, não assina. Baleia Rossi do MDB, não assina. Tabata Amaral, não assina. Essa não vai assinar nada, né? Essa aí vai tá tentando obter algum ministério no governo do PT. Vai pra outros estados, vamos lá. Rio de Janeiro, cara, que vergonha. Quantidade de boa. Sóstenes Cavalcante, né? O direitista, vê se ele assina pra enfrentar. Isso é a discussão que importa. Assim, vocês querem, às vezes falar, Renan, mas temos que falar do que interessa. Nada mais interessa do que esse projeto do Kim. Esse projeto do Kim, os projetos de segurança pública, são basicamente o que interessa de imediato pro Brasil. Vê se assinam. Cadê a direita assinando? Vamos ver, deixa eu ver, Minas aí. Cara, Domingos Sávio, era um cara que votou a favor da reforma da Previdência, tá aí, não assina. Eles não assinam. É impressionante, cara. Impressionante. Olha a quantidade de deputados lá da Bahia, quase ninguém assinou da Bahia. E é muito louco, porque o Kim, ele é do União Brasil. Vê se os próprios colegas do União Brasil estão assinando. Aí, outra coisa que a gente percebe, né? Reparou que no Sul, que tem um pouquinho mais de consciência desse problema, a taxa de assinatura é bem maior, né? Mas mesmo no Sul, não tá bom. Tem um monte de direitista lá. Então, galera, quer a resposta tá aí. Essa é a principal resposta. Mas não vão andar com isso agora. Não é prioridade. Esse país é difícil, galera. Esse país é muito difícil. Esse país foi feito pra dar errado. Cara, a galera não quer nada. A galera é imediatista. Sempre falei, as pessoas no Brasil são imediatistas. O Brasil é um país de baixa conscienciosidade. As pessoas têm baixa conscienciosidade, né? As pessoas querem a recompensa na hora. Elas nunca pensam na recompensa no futuro. Então, quando elas são imediatistas e querem tudo na hora, as pessoas ficam, não, quero agora, depois vocês veem o que vocês fazem. Entendeu? Essa é a lógica. Na verdade, cara, isso vai ter efeito, a meu ver, inflacionário no fim do dia. Então esse dinheiro meio que não vai valer. Fora o efeito que tem sobre os juros, e com o efeito dos juros, e com o efeito da dívida, o governo tem que gastar, e tem que emitir dívida. O governo tá tocando e torcendo pra dar tudo certo no final. Essa é a real, tá? Sabe o que eu acho muito louco também? O governo tava, até pelo menos 2 semanas atrás, cobrando os estados de abaixar o ICMS de gasolina e alimentos. Sim. E agora vão falar, não, agora se vira aí. Não, e agora tá. Eu cortei aqui, agora sim, a galera vai consumir mais, fica tranquilo que vai dar tudo certo. La garantia sou eu. E vamos que vamos. Só que, como eu disse, né, existe o famoso termômetro nacional da popularidade, que é o Cleitinho. Se o Cleitinho embarcou, ele que vive desse termômetro, ele falou, ok, acho que o povo gosta, que é bom pro povo nós gosta, que é bom pro povo nós gosta. Aí o cara fica andando de chinelo e camisa de futebol dentro do Senado brasileiro. O Cleitinho é um vagabundo, eu sempre falei, o Cleitinho é um vagabundo, o que ele fala não se escreve, né? Ele não estuda porra nenhuma, ele não tá preocupado com nada. O Brasil, ele é uma erva daninha, né? É aquele cara, assim, qualquer medida irresponsável que torne ele popular, ele vai apoiar. Então é um cara que fica rodando nisso. Por quê? Porque ele trabalha com esse imediatismo do cidadão comum. O cidadão comum imediatista talvez veja assim, isenção agora, me dá, quero, me dá. É um dinheiro aqui, me dá. A chance disso aí tomar corpo é boa. E mais, o petista vai vir fazer a defesa pública desse projeto, tá? Da maneira mais, né? Tamo com o povo, vambora e tal. Aí eu pergunto pra vocês, quem vai peitar os petistas? Eu tô falando sério, porque é o seguinte, o PT tá vindo com esse projeto aí, tá? E a oposição brasileira só faz falar de Bolsonaro, anistia, Eduardo Bolsonaro. É como se a preocupação do Brasil hoje é passar um projeto de lei que permite que políticos condenados possam participar de eleição. Essa é a real. O foco da oposição brasileira é isso. Vocês entenderam? E o drama de Eduardo Bolsonaro, que agora está se mudando pros Estados Unidos pra continuar a luta em nome do Brasil, né? Que lindo. Vocês me desculpam, entendeu? É um governo escroto. E olha aqui, eu vou dar uma bananada aqui, tá? Veja, ontem eu fiquei falando muito sobre ele fugiu, isso, qual a estratégia por trás, tá? Uma das coisas que, assistindo na verdade o Ricardo, vendo o Orlando falar e conversando por telefone com o Orlando, que ficam claras, vamos dizer, o agravamento de uma postura que a oposição brasileira tem, tá? Que a oposição bolsonarista tem, de subserviência a esse movimento ligado ao
Steve Bannon e ligado ao trumpismo, tá? O Eduardo Bolsonaro, aí eu acho que eu não trouxe ontem, acho que cabe a gente dar uma qualificada aqui nos argumentos. O Eduardo Bolsonaro, ele é um dos braços desse grupo internacional que é tocado pelo Steve Bannon e que é ligado ao trumpismo, tá? Ou seja, é aquela turma que atua na Itália, ou a turma do Orbán na Hungria, é a turma da FD na Alemanha. Toda essa turma, ela age hoje de maneira mais ou menos coordenada e eles são satélite, cada um em seu respectivo país, dos interesses, ora do trumpismo, ora, dependendo do país, veja o que eu vou falar, da Rússia. Ora do trumpismo, ora da Rússia, tá? É muito complicado eu tratar disso, e desculpa fazer esse pequeno parênteses, porque parece que o mundo tá dividido em 3 grandes blocos, né? Você tem a turma da China ali, e você tem um bloco estranho que tá mesclando trumpismo e Putin, e você tem a sociedade liberal progressista europeia. Eu de forma alguma quero ficar ao lado da sociedade liberal progressista europeia, porque parece que se você não apoiar o projeto russo trumpista, o projeto do Putin e do Trump, você tá endossando essa galera woke europeia, essa galera que quer acabar com a cultura europeia, a galera da fronteira aberta, tá? Mas dito isso, definitivamente eu não estou aqui para atender, ou nem o MBL, nem ninguém nosso, o interesse do Putin ou do Trump. Vocês entendem isso, né? Mas assim, os bolsonaristas estão. Você pode ver que todos os políticos aliados desse bloco, né? Isso aqui você vai fazer uma dedução lógica através das relações, através da atuação e da mudança de discurso desses caras. Vejam a mudança de discurso que o Milei, que é um desses satélites lá na Argentina, teve com relação a Putin ou ao próprio Zelensky. Vocês viram? Foi assim, ó, pum, virou a chave. O Milei é um cachorrinho dos caras. E vejam a forma como o bolsonarismo já se comporta, né? A virada de chave que o bolsonarismo deu, né? O Brasil paralelo era um assim, Milei herói, hoje, cuidado, veja só, não sei o quê, né? É bem nítido o que vem acontecendo. E o Eduardo Bolsonaro, ele é o cara dessa parte de relações exteriores do bolsonarismo, e ele vai atuar ali em nome desse grupo lá nos Estados Unidos, sim. E entendam, o Ricardo postou isso, o Orlando também postou, e eu acho que cabe a gente tratar aqui. O papel do Eduardo Bolsonaro não é de nos livrar de nada, é de impor o projeto de poder desses caras, que é um projeto de poder antidemocrático, aqui. E é de trazer, veja só, desestabilização para o Brasil, atendendo o interesse de forças estrangeiras, que tem ele como um preposto deles aqui. Ele não tá lá nos Estados Unidos cuidando do interesse brasileiro. Ele tá lá nos Estados Unidos cuidando do interesse de um grupo essencialmente americano, como um vassalo dos caras. Então, pra mim, a coisa tem tantas camadas de gravidade que esse vagabundo, semi-analfabeto, um dos maiores retardados que eu já tive a oportunidade de conhecer na política, um cara que é essencialmente um burro, esse cara tá lá, indo servir o interesse desses caras, e cumprindo um papel agora de ficar desestabilizando a porra do país dele, que é o que esse cara vai fazer, vai ficar ali, jogando esse jogo, não sei qual será o grau da atuação ou o tamanho, mas é isso que esse cara vai ficar fazendo. E é uma merda, isso é uma merda. Cara, se você não entende o que eu tô falando e acha que isso é narrativa do PSOL, dado que o PSOL, ele em si, é outro grupo político que vive de atender interesses estrangeiros, porque o PSOL é o, vamos colocar aqui, né, faz parte do grupo político que mais recebe, através das suas ONGs, seus aliados, dinheiro gringo, do grupo dos Soros, que é o concorrente deles, pra ficar influenciando a política brasileira, e nós atacamos eles. O que eu tô falando é o bolsonarismo tá fazendo isso de sinal trocado. O bolsonarismo faz sinal trocado. Eu denuncio mais do que os bolsonaristas, mas muito mais o que o PSOL e essas ONGs fazem. Basta ver que nós somos o grupo que fica o tempo todo demonstrando as relações entre movimento negro, esses grupos de abolicionismo penal, com a relação deles com o STF, a relação disso com a música, lavagem de dinheiro. Você não entende assim que, sim, nós somos capazes de ver o que tá acontecendo e entender os movimentos no globo. E esses caras ficam tentando vender pras pessoas, que as pessoas são meio simplórias, né? Relações de heróis, de bandidos e mocinhos, né? Então tem os bandidos e os mocinhos, o Trump é um mocinho pra ele. Então o Trump é o nosso herói e vai nos salvar. Ah, entendi, igual o Trump tá salvando. Eu tô vendo como o Trump tá salvando a Ucrânia, que era um aliado direto deles. O Trump tá fazendo um acordo para saquear a Ucrânia. Esse é o acordo do Trump, é um acordo, vamos dizer, claro, nítido, e ele não é que estou deduzindo, não, eu estou apenas atestando algo que ele falou. Ele falou isso. Eu tô atestando algo que foi dito pelo Trump. O Trump, ele quer espoliar ali. É isso, ele quer terras, ele e o Putin fazer, eles querem fazer, é a nova política externa americana. O que eu me pergunto, né, e acho que todos vocês têm que se perguntar é o seguinte: se eles estão fazendo isso com a Ucrânia, em algum momento, alguma crise pode chegar aqui. Veja, o interesse direto sobre terras agricultáveis, as melhores terras agricultáveis do mundo, e sobre minérios naquele subsolo riquíssimo da Ucrânia, uma hora os interesses confluíram. Eu me pergunto, um país com a extensão territorial do Brasil, pobre, indefeso, confuso, corrupto, algum momento esse país pode ser alvo de algum tipo de, gente, não sei o quê. E eu tô vendo um governador do Rio pedindo pros Estados Unidos interferirem na guerra contra o crime organizado. Eu tô vendo o ex-presidente da República do Brasil, que não foi presidente há 30 anos, foi presidente há
3 anos atrás, falando em instalarem uma base militar na Tríplice Fronteira. Os Estados Unidos montaram uma base militar no Brasil. Então, hello! Vamos misturar isso. Saíram agora esses documentos, né? Tá todo mundo comentando. O Trump liberou documentos relativos à morte do Kennedy. Esses são documentos daquele período. E tem coisas que mencionam o Brasil no sentido de dinheiro ou ou operações militares ou interesse político militar para governadores aqui no Brasil sendo tocado por grupos comunistas, né? Se não me engano era Cuba e mais alguém, tá? Aqui, ó. Segundo documentos secretos revelados ontem no âmbito do dossiê de JFK, em 1961, Mao Tse-tung e Fidel Castro ofereceram armas e tropas para Leonel Brizola. E é muito importante citar Leonel Brizola, porque existe, né, uma bolha de galera brizolista, né? Ah, não, o Brizola, o patriota Brizola. Tô vendo o patriota Brizola, né? O patriota Brizola recebendo dinheiro de comunista naquela época pra fazer agitação comunista no Brasil. Porque tem uma galera, o Brizola é esse troço aí, né? Péssimo governador carioca também. Para garantir a transferência de poder para João Goulart em 61, após a renúncia de Jânio Quadros, mas Brizola recusou, temendo uma intervenção militar dos Estados Unidos como resposta, que até aconteceu depois, né? Há algum tipo de correlação dos Estados Unidos com o que aconteceu não só no Brasil, mas na América Latina, naquele processo, sim, tá? Mas as relações desses caras, Brizola, o Jango, esses caras com as esquerdas fora do Brasil, eram fato. E com a esquerda, vamos dizer, aqui não vou dar uma de comunistas, mas uma esquerda comunista. Havia essa relação. E sempre houve essa relação. Sempre houve essa relação. E o Brasil correu um risco real naquela época. Mas por que é importante? Por que é importante mencionar esse documento aí? E por que é importante colocar sobre, vamos dizer, dentro da discussão que a gente tá tendo agora? Porque o Brasil hoje, veja só, o Brasil ele não é tão relevante economicamente, mas o Brasil é discutido no mundo. O Brasil é discutido no mundo. E em algum momento o Brasil pode voltar à pauta. E há interesse rolando, há interesse gringo rolando aqui, há interesse na nossa divisão, há interesse na nossa fraqueza, e há, da nossa parte, nada sendo feito. Muito pelo contrário, o que eu vejo é a ausência de um discurso soberanista aqui. Nós pegamos o governo atual, o governo Lula, que é um governo vassalo da China, e a oposição é vassala, nem sequer dos Estados Unidos, porque a China, a gente pode falar ainda, que assim, que eles são vassalos de um governo que não vai cair na China, né? O Partido Comunista Chinês vai continuar lá. Agora, eles são vassalos do trumpismo, que é a ala majoritária do Partido Republicano, que é um dos dois partidos que ganha as eleições dos Estados Unidos. Ou seja, você ainda tem a turma democrata com suas outras respectivas alas. Assim, a oposição brasileira, a direita brasileira, ela é vassala direta da direita americana. É isso. Que tem interesses sobre o Brasil e que em algum momento pode exercer isso, e que me assusta, né? Que, vamos dizer, as pessoas no Brasil tratem isso com uma naturalidade, né? Ah, não, o Trump vai salvar a gente. Tô vendo. Vocês confiam? Assim, vocês acham que o Trump ajudaria o Brasil de bom grado, sem nenhum interesse, vamos botar aqui, sem nenhum interesse predatório? Por favor. Gente, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve que entrar ao lado dos Estados Unidos. O Brasil entrou do lado certo da história, tá? O Getúlio, vamos lembrar, o Getúlio ficava fazendo um jogo de puta entre Estados Unidos e Alemanha. Ele fazia lá o jogo dele de puta, entre eixo, né, e Estados Unidos. Estados Unidos venceu, mas os Estados Unidos venceu a disputa também porque era assim, né? Teve um momento, os Estados Unidos virou pro Brasil e falou assim, então, olha só, eu vou precisar de uma base lá em Natal, tá? Ah, não, eu vou precisar de uma base, você autoriza lá pra mim pra eu fazer uma base lá em Natal, tá? Porque se o Brasil não autorizasse, o Brasil seria autorizado a montar uma base em Natal, entendeu? Então se os Estados Unidos precisarem, cala a boca aí, o brasileiro, vamos montar a base em Natal, você vai ficar quietinho. Ele faria isso. Eles montaram a base lá em Natal, entendeu? E o jogo seguiu. Estados Unidos são os Estados Unidos, eles são a força dominante no mundo ainda, e eles são, mais do que tudo, a força dominante das Américas. O Brasil é o segundo país mais populoso das Américas. O Brasil, ele está perto o suficiente para os Estados Unidos ter que ver com o Brasil sempre com um olhar levemente preocupado, mas longe o suficiente para não ser um México com o Canadá, que fazem fronteira, portanto, tenha o peso de estar ao lado dos Estados Unidos, tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil para os Estados Unidos nunca será completamente irrelevante. Mesmo o Brasil estando hoje, talvez na sua posição estratégica mais frágil, economicamente, culturalmente, politicamente, nós somos um quebrado. E eu acho até engraçado que, né, é muito dinheiro majoritariamente americano que vem pra cá, através dessas ONGs, dessas fundações que são majoritariamente americanas, criar desestabilização social, política, econômica, degradação do tecido social brasileiro, destruição do nosso aparato de segurança, pra gente ficar permanentemente em crise. E nisso eu acredito. Eu não consigo acreditar que o George Soros apenas está defendendo direitos humanos e todas essas ONGs
que fazem política coladinha com o Departamento de Estado americano, e a gente pode ver que aquele próprio DOD que o Elon Musk tá fazendo, tá demonstrando que a relação entre essas ONGs com o Departamento de Estado americano tá clara, tá dada. Então esse dinheiro é injetado aqui, fica gerando crise política, econômica, social aqui, e nós sempre estamos sempre, né, girando em falso e patinando. Não achem nunca que os Estados Unidos, né, vão querer que o Brasil seja uma potência. A gente vai precisar jogar um jogo muito inteligente pra se estabelecer como potência aqui. Nós vamos precisar jogar um jogo inteligente. E é real. Ficar acreditando assim, o Trump ama a gente. Isso é papo de retardado, né? Entenda uma coisa, cara. Os americanos nos consideram racialmente inferiores. Todos os americanos acham isso. E eu acho muito engraçado porque mesmo os afro-americanos, os negros americanos, eles não acham que um negro brasileiro é negro, ele acha que ele é um latino. Porque o conceito de latino é uma denominação que não é exatamente étnica, né? Mas é uma definição assim, aqueles seres inferiores que moram mais ao sul da gente, entendeu? Então, todos, eles têm isso. Então, se você é um branco que mora aqui, pra um americano você não é branco. Se você é um negro que mora aqui, pra um negro americano você não é negro, você é um latino, entendeu? Coloquem isso na cabeça. Eles não têm como seres inferiores, entendeu? Então, parem de achar que sim, o Trump tá muito preocupado com o povo brasileiro. Para com essa merda. Eu falo às vezes com a galera da direita americana, eu sei, assim, eles ficam muito surpresos, assim, nossa, vocês leem isso, que engraçado, né? Tem uma galera aí que eu sei o que eles acham na gente. Isso tem que saber lidar, a vida é lidar com isso. A vida também não é chorar, não vou ficar chorando. Eu acho isso de mim. Eu cago, eu acho Jesus. Cala a boca, seu bosta. Você é um bosta enquanto os romanos dominavam tudo. E a história é longa, né? Os anglo-saxônicos estão aí com força há 300 anos, talvez um pouquinho mais do que isso, né? Antes não era assim. Franceses, Império Espanhol, Império Colonial Espanhol, Português, as repúblicas italianas ali no período da Idade Média, o Império Romano, eles eram os bárbaros, ficavam vivendo lá em cima, lá, com frio. Calma aí, entendeu? Então, nós não vamos viver um mundo eternamente anglo-saxônico no dito ocidente. Nem sempre foi assim também, tá? Já pra falar desse assunto, né? Então, enquanto ele tá indo cuidar do próprio interesse, do medo de prisão, da tentativa de construir uma imagem pra vender como um possível candidato, o investimento da família, e também pra atender os interesses diretos do Steve Bannon e da direita americana, este homem que recebeu 700 e tantos mil votos para deputado federal, ele fugiu. Então, você que é um dos 700 mil eleitores do Eduardo, saiba que esse foi o destino do teu voto, né? Seu voto está nos Estados Unidos, seu voto está comendo um hambúrguer agora, devidamente financiado por alguém, porque ele não tá indo de graça, lá, custo de vida nos Estados Unidos é alto pra chuchu. Ele não foi lá pra viver pior do que ele vive no Brasil. Então, se ele não foi lá pra viver o que é pior do que ele vive no Brasil, o custo de vida lá é alto, ele tava em Washington, né, Rizzo? O custo de vida em Washington é absurdo. O Washington é a Brasília deles. Assim, os condomínios de lobistas, as áreas pra lobista morar, bananinha não tá vivendo com 30 e poucos mil reais lá não, tá? Você entende isso que eu tô falando, Rizzo? Sim. Precisa de grana pra viver lá, tá? Então, esses 700 mil votos, tá? Que despertem e repensem o seu voto. Mas vamos ser honestos, não vão repensar. Vão falar, ele tá lutando pela direita, né? Com o Trump, né? Ele tá com o Trump nos salvando, né? Olha só, logicamente que existe um conteúdo racista nesses comentários. E eu acho que esse comentário racista, acho curioso que ele vem de países que tem uma composição étnica que você não vai falar que é o racismo clássico, que todo mundo imagina que é um branco, um nórdico falando contra a gente. Você tem comentários racistas que são feitos contra brasileiros, vindo de bolivianos, de povos que são super miscigenados, que partem de culturas locais que definitivamente não são europeias, né? Eles plasmaram essa imagem sobre o Brasil. E além do preconceito de teor racial puro e simples que isso carrega, isso também traz um traço que aí, né, vamos dizer assim, nós temos que saber cuidar de que eles tratam a gente como seres animalescos. Então eles são racistas de um lado e do outro eles pegam comportamentos animalescos que nós brasileiros fazemos questão de entregar pro mundo, né? E falam, vocês são isso. Porque às vezes eu vejo as respostas que eles dão sobre, não, eu falei isso por causa daquilo. Lógico que ele tá tentando mascarar um racismo que ele tem, mas ele também tá falando num comportamento animalesco nosso. E a gente fica fazendo questão de mostrar pro mundo isso, né? É complicado. Recentemente, eu venho falando assim, um dos sujeitos mais desprezíveis que existem é o Neymar. Só pra avisar vocês, eu sempre falei, eu acho que existem relações do Neymar e dos parças dele com aquela turma que, sabe? A turma do Oruan, né? Ele é amigo do Oruan, ele divulga cassinos com o Oruan, ele participa de eventos com o Oruan, ele é parceiro do filho do Comando Vermelho, né? O Neymar. Eu acho o Neymar um bosta, eu não tenho nenhum apreço pelo Neymar, e o fato de ele ser um ídolo da juventude brasileira diz muito sobre ele e sobre a juventude brasileira. Mas, né, o fato é, ele é amigo da tropa do Oruan e um dos parças dele, tá até no meu Twitter, ele tava num esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Então é até muito engraçado, porque o PCC é muito presente ali no litoral de São Paulo. O Comando Vermelho também, isso precisa ser dito, tá? Os dois, ambos são muito presentes no litoral de São Paulo. Santos é uma cidade tomada pelo crime organizado. O Guarujá
Guarujá, inclusive, é do PCC, tá? Só pra avisar, Guarujá é do PCC. Santos tem um porto que é controlado também por uma das facções, tá? O porto é usado pra escoar droga, todo mundo sabe disso, absolutamente todo mundo. E um dos parças dele, né, opera ali, ó que legal, né? Tá aí, ó. Parça de Neymar pegou dinheiro emprestado com faz tudo do PCC, dados enviados pelo COAF, citam transações do amigo do jogador com a esposa de William Agatti, denunciado por tráfico internacional de drogas. Tá tudo maravilhoso ali, tá? Esse cara, né, ele é um sujeito que ele se comporta da maneira mais primitiva possível, né? Então ele, acho que foi no carnaval, ele foi organizar uma festa com várias prostitutas, ele paga uma fortuna pra sair com umas moças que honestamente, né, enfim, né, eu não vou entrar no detalhe, assim, né, nem que eu fosse bilionário eu gastava com uma merda dessas, né, assim, mas tudo bem. Foi lá, porque é um sujeito muito primitivo no trato, então ele tem que sair com muitas putas, né, e aí aparentemente, a história é toda muito nojenta, né, mas aparentemente a prostituta, ela, de maneira, vamos dizer, pouco convencional, ela conseguiu manejar uma fertilização do Neymar. É o que ela alega. Ela está alegando. Eu acho que ela pode estar mentindo. Eu acho que essa moça é uma picareta. Então eu acho que muito provavelmente há uma chance grande dela estar mentindo. Mas ela conseguiu, vamos dizer assim, manejar uma fertilização por vias pouco usuais, tá? E ela anunciou hoje que está prenha, né? Grávida do Neymar, né? Isso tá nas notícias, né? É um país difícil, né, amigos? É um país difícil. Porque esse cara é ídolo da juventude, né? É ídolo da juventude. Ele e o Nico, a esperança da direita, né? O Nicolas, tem que sempre lembrar. É isso. Aí eu falo assim, como é que eu vou mudar o Brasil se eu tenho que, pra ser muito popular, tipo, tentar buscar uma foto com o Neymar? Eu tenho que ficar ser amigo do pastor pilantra, do vendedor de curso estelionatário e do Neymar. Aí fica popular, aí eu vou fazer algo sério aqui. Não vai fazer algo sério, galera. Assim, você não vai fazer algo... Não é se misturando com os caras, você vai fazer algo sério. Difícil, né? Então, assim, vamos ver, né? Vamos ver, porque assim, isso é o Brasil, tá? E muitos de vocês, eu sempre falei, Riso, a gente às vezes tem que abrir tendências. Eu lembro quando eu comecei a falar do Oruan, vocês batiam em mim. Quando eu comecei a falar E eu falei, gente, vocês precisam falar do Neymar, tá? O Neymar é um câncer aqui. O Neymar é o representante de todos esses problemas famoso. Igual o Marçal igual o Gustavo Lima Só que vocês gostam. Não, o Neymar jogou igual na Champions. Gente, parem. Você não vai mudar se você se comporta igual o problema. Se você se comporta e vive e é, vamos dizer, uma vítima cultural do problema, não imagine que você também não é parte do problema, né? Então vamos ver aí a fertilização aí. Vamos lá. Então, eu achei estranho porque ela comentou isso daqui, Renan. Gente, fica tranquilo que assim, eu fiz xixi logo em seguida. Não, mas foi ontem. E quando você faz xixi logo em seguida, você não engravida. Então, tipo assim, assim, é uma retardada, cara. Não tem, não. O canal da uretra é o mesmo canal que tem o útero, né? É impressionante que a mulher, ela trabalha com aquela região do corpo ali. Ela não consegue nem entender a própria anatomia, né? Impressionante, né? É o teu instrumento de trabalho, você não conhece como ele funciona. Impressionante, né? É igual o Riso operando a live, às vezes apertando os botões errados, né? Caramba, que de graça isso, velho. Porra! Que de graça, mano. Caceta. Vamos ver, falando de graça, vamos ver aí o Gustavo Lima. Impressionante, primeiro que eu queria falar, assim, como esses caras, né, da República Greco-Goiana do Brasil, eles são iguais, né? Você vai fazendo as harmonizações faciais, você vai virando a mesma pessoa, né? Eles vão te encaixando, você vai ficar tudo igual. Ele tá com a mesma camisa do Pablo Marçal, eles ficam mais ou menos com a mesma cor, eles ficam com a mesma barba, é a mesma coisa, barba desenhada, dente de porcelana. Vai ter alguma coisa ainda que é um resquício da face original da pessoa, mas é uma metamorfose em que ela vai se tornando um cara só. Falou o cara que fez implante, né, ó? Mas não fiz harmonização. Não, mas fez implante também. Fiz, aí, mas na você harmonização. Fica aí falando dos caras, eu vou revelar não também, fiz tá? harmonização. Você Mas eu uma briga comigo hoje aí. Ah, é? É. Tá bom, Riso, tudo bem. Aguarde. O teu tá guardado. Vamos lá. Ressaltar aqui que não sou candidato a nenhum cargo político. Em 26 não serei candidato, tá bom? Nem mesmo sou filiado a qualquer um partido. Manifestei sim o meu interesse de ajudar o Brasil. Meu objetivo é contribuir de outras formas, sem a necessidade de concorrer ou ser eleito para algum cargo público. Agradeço imensamente as manifestações de carinho e de apoio para eu entrar na vida política, mas esse não foi e não será meu objetivo. Eu pensei muito bem. Quero continuar minha carreira artística, cantando, a minha carreira de empreendedorismo, de fazer negócios, porém, mesmo não fazendo parte da política, vocês sabem que eu vou continuar fazendo a minha parte, ajudando quem mais precisa, como eu sempre fiz. Minhas ações sociais nunca serão
paralisadas. O Gustavo Lima não será candidato a nenhum cargo político. Não tenho partido e nem serei político. Ao contrário, quero que todos os lados políticos se unam em prol do povo brasileiro. Eu peço a todos que respeitem a minha opinião e a minha posição e a minha imparcialidade, de forma justa e respeitosa, assim como ocorre na vida de outro brasileiro, que expressa seu ponto de vista. É um ponto de vista diferente, ok? É sempre quando a gente se posiciona politicamente, ou de alguma forma, né? Tem aqueles que querem nos atingir e de forma desrespeitosa, nos apontar, distorcer as coisas, inventar fake news ao nosso respeito, ao meu respeito. Você me prejudica a minha família. Vocês não pensam nos outros. Vocês têm que ter responsabilidade na caneta de vocês aí, no dedinho de vocês. Nos últimos meses, parte da imprensa atacou a minha integridade. Essa edição de vídeo tá bem estranha, hein, Rizzo? Tá curiosa, assim, né? Barotão. É. Ou de alguma forma, né? Ah, lá, É um ponto de Marçal. vista- Tá, assim, esse cara tá jogando o mesmo jogo. Esse vídeo é o vídeo do Marçal. E parece, assim, é uma retirada de candidatura que parece um reforço a uma candidatura. É ou não é? diferente. Olha lá, ó. Ok? É sempre quando a gente se posiciona politicamente, ou de alguma forma, né? Tem aqueles que querem nos atingir e de forma desrespeitosa, nos apontar, distorcer as coisas, inventar fake news ao nosso respeito, ao meu respeito. Você me prejudica a minha família. Vocês não pensam nos outros. Vocês têm que ter responsabilidade na caneta de vocês aí, no dedinho de vocês. Nos últimos meses, parte da imprensa atacou a minha integridade e a minha moral, faltando com respeito à carreira, pela minha história, pela minha família. Tudo com o único objetivo, destruir uma pessoa que todos os dias trabalha honestamente, que sustenta não só a minha família, mas a família de muitos brasileiros que dependem não só da minha empresa, tudo que a gente produz. Nunca critiquei o governo, apesar de todos, né? Todos vocês já sabem das dificuldades que o povo já passa. O Brasil precisa de união para o bem de todos nós, mas por melhores que sejam as nossas intenções, sempre vai existir pessoas que querem prejudicar a gente. E é isso que aconteceu e está acontecendo há algum tempo. Pergunta, Vocês estão acompanhando. reparem esse vídeo. Esse é um escritório de um músico ou de um político? Ah, o cenário. Digite 1 se acha que esse cenário é de um músico, ou digite 2 se esse é um cenário de um político. Tá lá a foto dele com família, quadros atrás mostrando, vamos dizer, conquistas e vitórias, né? Referendando um estilo de ser. A mesma roupa do Pablo Marçal, a mesmíssima roupa do Pablo Marçal, camisa azul, mesmo naipe, o mesmo tipo de edição de vídeo, né? Em 2026, espero que o povo esteja acordado, de verdade, para tomar as decisões certas para essa grande nação. Claramente ele tá se colocando como candidato. Pra mim isso é uma manutenção da candidatura dizendo que não é mais candidato. Inclusive um teste de opinião pública e tal. Porque um cara falar que não é candidato é uma maneira dele mostrar pras pessoas que ele não liga pra política, né? Olha, eu não queria ser candidato, até falei, mas o povo quer. O povo quer, então eu não posso fugir da minha responsabilidade de ajudar o Brasil. Vamos lá. Temos uma nova polêmica aí, Zona Franca de Manaus, né? Uma nova tentativa de cancelamento tocada por aparentemente um petista de Manaus, né? Ele assistiu o MBL News e está indignado com as verdades sendo ditas ali. Vamos lá. É isso? Quer assistir o vídeo dos caras aqui, ó? Não, eu queria mostrar o vídeo, assim, olha só, tem um vídeo os caras estão tentando cancelar o MBL, os paulistas do MBL. De uma dica, não há um paulista participando desse vídeo. Tem um. Tecnicamente não é, né? O Pedro, assim, desde criança foi criado no Paraná, entendeu? O Império é paranaense, o Ricardo é um baiano. E eu falo isso, assim, de boca cheia, porque o cara está falando que estão atacando nós, nortistas e nordestinos. O Ricardo é baiano. Vamos lá. O presidente da Câmara é o que? É paraibano? Alguma coisa assim. E o outro cara é do Amapá. Tem umas figuras assim do Norte e Nordeste. Parece que a gente saiu da política café com leite e agora foi pra política cuscuz com açaí, né? Essa é a grande sacanagem. Porque é uma sobre-representatividade Norte e Nordeste que não tem lastro econômico e não tem lastro populacional, né? Segundo os nacionalistas, é para desenvolver o Brasil por inteiro, tirar o polo industrial de São Paulo e levar para os interiores. É que polo industrial? Nem tem. Já não tinha mais nada Zona que ter Franca. A Zona Franca que tá lá em Manaus. Ó, a Zona Franca. Quanto que eu odeio a minha tese. Quanto que eu odeio a Zona Franca? A minha tese é: São Paulo deveria ser a Zona Franca do Brasil. Por quê? Porque a gente está inserido num ambiente de hipercompetitividade global. O que existe de indústria brasileira está hoje de fato em São Paulo. Então, em vez de dar uma Zona Franca em Manaus, que é uma distorção absurda, mete a Zona Franca em São Paulo, cobra um imposto, sabe, um imposto de renda baixinho aí de 10%, 15%, e manda mesada sem problema. Ah, então quer dizer que você não se importa de bancar a Bahia, é isso? É pro Sudeste bancar? Não, eu preferia que a Bahia conseguisse se bancar sozinha. Ah, mas não vai. dado, E o baiano você banca sozinho, pô? dado que o baiano tá falando que não Ah, o vai. Ricardo, a tese do Ricardo, assim, o baiano vai conseguir, meu amigo, nem adianta, só cuide da gente. Esse é o grande Pedrão Tomates ali. Se a gente tiver que bancar a Bahia, então eu prefiro bancar a Bahia com uma Zona Franca gigante no estado de São Paulo. A Zona Franca de Manaus foi prorrogada até 2074. 2074. A Zona Franca de Manaus, gente. Vocês sabem o que é um absurdo? Assim, uma das distorções econômicas mundiais mais bizarras é a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é uma distorção econômica que é uma piada. É uma piada. Aí, naturalmente, as pessoas que moram lá querem defender que todo mundo pague um custo altíssimo para que, vamos dizer, uma operação absolutamente irracional seja feita. É uma operação econômica absolutamente irracional. É mais fácil e mais barato pro governo brasileiro pagar uma bolsa
volumosa pra população que trabalha na Zona Franca de Manaus do que bancar a Zona Franca de Manaus. Aquilo é uma distorção grotesca, que fazia parte de um projeto vamos povoar e tornar economicamente ativa aquela região, tá? Em nome, sei lá, da soberania. Gente, dá pra fazer isso sem precisar, assim, gastar tanto, sem precisar gerar uma distorção desta ordem, entendeu? Vamos pensar aqui, um polo que envolva... E assim, Manaus nem é tão populoso, parece que a gente tem que bancar, assim, 30 milhões de habitantes. Não, galera, não é. Então, vamos pensar como fazer uma transição, não precisa ser nada abrupto, uma transição econômica para outro modelo. O que não dá para manter é uma absoluta uma irracionalidade, mas vamos terminar de assistir. Não, porque o lobby que rola ali naquela... Mas não tem problema, Império. Se você botar a Zona Franca de São Paulo, pode deixar a Zona Franca de Manaus acontecer que ela morre no dia seguinte. As zonas econômicas especiais na China estão todas na costa, porque pra escoar a produção, muito fácil. Como é que você faz uma porra de uma... A dela, Zona Franca de Manaus, é uma espécie de uma zona econômica especial, como tem na China. A China criou uma zona econômica especial. Por quê? É não apenas na costa, onde tá toda a população chinesa, né, o grosso da população chinesa tá na costa. A população da China, ela mora no leste da China, na costa, tá? As pessoas mais inteligentes, as pessoas mais capazes, a parte logística, toda melhor tá lá. E também é onde você pode escoar a produção para exportação, porque boa parte do projeto da China, depois do Mao Tse Tung, foi um projeto de exportação de produtos, primeiro baratos, depois tecnológicos, pro resto do mundo, né? Então foi isso que a China fez, ela virou um fabricão do mundo por muito tempo. Isso numa zona econômica especial na costa. Não faz sentido você criar uma zona econômica especial num lugar logisticamente distante. Assim, fazer a Zona Franca de Manaus equivale a, sei lá, sei lá, os indianos vão fazer lá no Himalaia uma Zona Franca. Olha, eu tenho que subir de jegue um monte que é protegido lá, montanhas altíssimas, sabe? Você tem que fazer uma coisa logisticamente mais estúpida possível pra instalar indústrias. Cara, é estúpido. Isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Um cara fala, o Japão fazer uma Zona Franca no Monte Fuji. Os Estados Unidos vão fazer uma Zona Franca no Grand Canyon. Pô, é mongol isso, cara. Foi uma daquelas ideias idiotas que a ditadura fez. Eu acho muito engraçado que a ditadura militar tem um monte de ideia idiota, ideia de gíria, que a esquerda, que absurdo, só que essa aqui não. E aí todo mundo, esquerda, direita, todo mundo lá no Amazonas defende isso, mas vocês têm que entender, gente, isso é inviável. A defesa da Zona Franca só se justifica com o argumento do farinha pouca, meu pirão primeiro. É farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão... Ponto, é isso. Vamos lá, dá o play. A gente enfiou ela no meio da Amazônia. É uma estupidez econômica sem tamanho. Meu Deus, que país idiota. Assim, o Impera publicou, aí esse Mário Adolfo publicou o seguinte: os paulistas do MBL, volta a colocar, na prática são dois paranaenses e um baiano, fizeram uma live com o título "Precisamos destruir a Zona Franca de Manaus". Nossa, ele tá assustado com o título lá. E acho que nem era esse o título. Não, né? é estilo do corte. No vídeo eles tratam com desprezo nordestinos. Não, ninguém foi tratado com desprezo. Dizem que era melhor até dar uma mesada pros demais estados. Veja só, os estados, boa parte dos estados brasileiros vivem já de uma mesada, tá? Dizem, porque o que importa é São Paulo, e ainda chamam representantes do Norte e Nordeste de figuras que fazem a política do cuscuz com açaí. Veja só, os políticos do Norte e Nordeste são muito ruins, tanto que eles são responsáveis diretos por manter esses estados na mais absoluta pobreza, numa penúria, e vivem com pires na mão. Eles fazem isso, é o que esses políticos fazem. São políticos ruins, tá? Não é que os políticos daqui são grande coisa, os políticos do Centro-Sul são uma bosta aqui no Centro-Sul. Agora, na média, os políticos do Norte e Nordeste conseguem ser ainda piores, tá? Todos riem, terminam dizendo que país idiota por não privilegiar. Não é por não privilegiar esse pé, o burro, o seu imbecil. Se há um privilégio para um pequeno grupo de empresas, tá? Que fazem uma operação logística absurda, e para uma determinada elite que tem uma prática, vamos dizer, local absurda, tá? Que expolia o cofre público nacional e criaram um nonsense, tá? Que tá, assim, é uma descrição, assim, de um filme de humor, tá? Que mantém essa brincadeira lá. Eu queria pega o Império botou um vídeo do Marcos Lisboa explicando a operação. Se for ver como é que é, porque muita gente talvez não saiba, é só uma zona franca. Não, você precisa entender como é que funciona isso. Vai lá no Impera. Veja, isso é uma obra-prima. Fizemos a Zona Franca de Manaus. Vai explicar para alguém que nós montamos as peças de São Paulo, despachamos de caminhão, agora com tabela com frete, até o Porto de Santos, sobe de navio até Belém, pega outro navio, porque agora é Rio, vai até Manaus, chegam as peças em Manaus, lá monta-se uma motocicleta, que aí desce de navio até Belém, vem até o Porto de Santos de volta e sobe a Serra do Mar para ser vendida em São Paulo. Deve ser a moto mais viajada da história, com 0 km. Alguém acha que isso pode dar certo?
Isto é coisa de retardado mental. A Zona Franca de Manaus é uma operação retardada. Você criou uma economia artificial ali. Isto é uma coisa de retardado, gente. Vocês precisam entender. Mas, tá? Vocês sabiam que não pode ter... Existe um lobby em Manaus. Pra vocês entenderem como foi criado, obviamente, como existe um privilégio que garante a existência disso aí. Existe uma máfia de barcaças, tá? Que são barqueiros que obrigam que o trânsito de pessoas e produtos ali seja feito por barcas ali e você não construa rodovias, né? Pra tentar, né, escoar aquela produção de maneira um pouquinho mais racional. Então não tem. Então você tem que ficar se transportando por barcas e os donos da marca têm um lobby e aí eles têm lobby e máfia. Eles matam se precisar né, compram políticos e fazem o que precisa pra que todo mundo fique rodando de barca. Aí o que acontece? Saem os produtos, eu tive lá, eu vi as barcas. Saem os produtos daquelas fábricas que não precisavam existir. E aí eles vão pra umas barcas absolutamente precárias. Você anda, sei lá, 300 metros com a barca, já tem boto ali. E aí tá lá com aquela barcaça numa irracionalidade econômica. Aquilo é de uma irracionalidade econômica colossal. Aí vem esses políticos retardados, ficarem defendendo isso. Que coisa de retardado. São políticos retardados. O cara que, de maneira, vamos dizer, honesta, venha defender isso, tá? Não sabe o que tá fazendo. Porque é coisa de retardado. Isto é apenas coisa de retardado. Como é uma chaga, foi criada uma chaga lá, a gente precisa entender, isso custa muito dinheiro pro Brasil. É uma irracionalidade que custa muito dinheiro. Esse muito dinheiro, a gente precisa começar a resolver. Não é que acabou tudo. Vamos fazer uma transição econômica. Não é que Manaus e região são 50 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes. Não é, gente. Não é tanta gente assim. Vamos pensar uma transição econômica ali. Vamos, eu acho que também tem que estar povoado. Não quero que ninguém morra. Mas também é o seguinte, é uma estupidez. É uma estupidez. Isso é uma gigante... Pelo amor de Deus, vocês entendem o tamanho da estupidez. Aí fica esses políticos, esses caras, só assim, vocês não gostam da gente, você é malvado, você é de São Paulo. Cometa uma irracionalidade absurda, haja como um completo imbecil, tá? Mas não fira meus sentimentos. É isso que esses caras fazem. É bizarro, galera. É absolutamente bizarro. Então, assim, não caia nesse sentimentalismo dessas tranqueiras. Isso é tudo tranqueira. É tranqueira, político corrupto e tranqueira fazendo coisas de político corrupto e tranqueira. É só isso. Um lugar que poderia, tá, ter uma zona econômica especial voltada exclusivamente para exportação era o Nordeste. Tá certo que eu falo isso, é o próprio Marcos Lisboa do vídeo que tava ali, ele era o Marcos Lisboa, talvez o melhor economista do Brasil. Marcos Lisboa fala, cala a boca aí, Renan. Mas, né, se é pra fazer um investimento desta natureza, pra mim é melhor no Nordeste. Tem muito mais população, logisticamente faz muito mais sentido. Ele é logisticamente mais perto da Europa e dos Estados Unidos do que São Paulo, sabe? Você vê ali, ó, Ceará, Maranhão, tá ali, ó, é logisticamente ok, tem muito mais gente ali, você tem uma chaga social gigante ali, entendeu? Então vamos focar ali, tem mais gente que é atendida e não vamos fazer uma coisa tão irracional, é logisticamente bem menos estúpido, sabe? Pô, pode ser, entendeu? Agora, né, não, é só sério, galera. Gente, entenda assim, ó. Amazonas não tem acesso ao mar, tá? Manaus, ela tá na região, vamos dizer, nordeste do estado das Amazonas. Vocês estão vendo onde tá Manaus, galera? Olha aí, vai dando zoom out. Olha só, galera. Vai, zoom out. Logisticamente, vamos combinar que aquele marcação em vermelho não é exatamente o ponto, do ponto de vista logístico, mais inteligente. E que, assim, pode existir outras maneiras de atuar e você ter um povoamento ali, né? Esse aí, né? Enfim, vamos lá. Um dos caras, assim, mais lixão do Centrão, um dos políticos mais lixão do Centrão, o conheço, um sujeito muito simpático, tá fazendo o papel dele lá, né? O que o lixão do Centrão tá falando? Vamos lá. A pior ignorância é a ignorância temperada pela soberba. E nisso, esses bobalhões do MBL são craques. Floreiam de um falso conhecimento os seus preconceitos e a sua ignorância sobre a realidade de um país de dimensões continentais como o Brasil. A última deles foi atacar duramente a Zona Franca, sob o argumento de que São Paulo deveria ser a Zona Franca do Brasil. Alguém precisa dizer para esses ignorantes que São Paulo já é a Zona Franca do Brasil. São Paulo é o estado que mais oferece incentivo fiscal entre os 27 estados da federação. São mais de 44 bilhões de reais de incentivo fiscal por ano, enquanto o Amazonas oferece um pouco mais de 11 bilhões de reais. Mas eles precisam... Meu Deus do céu, cara, olha só. A gente não é a favor do incentivo fiscal. Eu acho que a indústria automobilística que ficou vivendo de incentivo fiscal é uma bosta. É uma bosta. A gente não é favorável a isso. Essa máquina de incentivo fiscal não gerou indústria no Brasil. Pelo contrário, o Brasil está em franco processo de desindustrialização. A Anfávia, que é a Associação das Indústrias Automobilísticas, que passou décadas a fio pedindo
dinheiro e renúncia e dinheiro. Não conseguiu nada, ela só produz menos carros. Havia no Brasil uma guerra fiscal entre os estados. Ah não, a Ford vai pra Bahia ou vai pro Rio Grande do Sul? Pra onde der mais incentivo. A Ford fechou. A GM ficava pedindo incentivo e conseguia tudo que ele queria em São Paulo e queria do governo federal. A GM fechou. A gente não defende isso, não. A lógica desses casos parece assim que a gente tá... Não, olha só, essa maravilha aqui em São Paulo. Não, o que o Pedro falou, especificamente ele falou, foi uma coisa muito simples. Olha, se for ter uma zona econômica especial, ele acha melhor dado que aqui já tem mais competitividade e está ainda inserido na cadeia global de produção, é mais fácil ter aqui por uma lógica de o seu dinheiro vai render mais aqui do que lá, porque lá é completamente racional. Foi um argumento sobre racionalidade econômica que o Pedro utilizou. Isso significa que o Pedro está defendendo esse tipo de política que não funciona. É difícil, né? Vamos lá. Precisam entender também que todos... Só mais uma coisa. Ele falou de 11 bi de renúncia no Amazonas, que tem um PIB de 100 bi. E São Paulo, que tem um PIB de 3 trilhões. Sim, a famosa razão e proporção. Existe uma... Sim. E eu não sei se é só 11 bi que custa ali a brincadeira da Zona Franca de Manaus, não, tá? Todos os países de dimensões continentais têm políticas de redução de desigualdades regionais. Os Estados Unidos diminuiu a diferença entre o Norte e o Sul com política de incentivo fiscal. E o Brasil procurou ocupar a Amazônia com uma política de incentivo fiscal que induzisse o deslocamento de parte da indústria nacional para a cidade de Manaus. É verdade que a matéria-prima entra por São Paulo, vai para Manaus e o produto final volta para São Paulo para ser distribuído para parte do Brasil. Mas essa verdade se impõe pela necessidade... Vocês entendem? Gente, deixa eu explicar, cara. É verdade, é lógico que é verdade, né? Vocês estão vendo que não é a gente fazendo um estereótipo. O cara que é um político local tá falando que é isso. Ele tá falando assim, ó, é verdade que nós fazemos um processo absolutamente retardado, que seria mais inteligente a gente, por exemplo, vamos fazer uma indústria de pessoas que cavam buracos no chão sem nenhum motivo e dar um dinheiro pra elas. Era mais barato do que fazer isso, entendeu? É mais fácil assim, ó. Pra produzir uma moto, você produz a moto num lugar que é economicamente mais competitivo produzir a moto, sacou? Então aí a moto ela é feita aqui e ela é vendida aqui pra ser tudo logisticamente mais fácil. É uma medida econômica mais inteligente. Aí, entendeu? Se você quiser justificar, sei lá, tem um cara em um lugar que não tá precisando produzir cavando um buraco, cava um buraco. Porque é mais barato, é mais inteligente. É mais inteligente pagar para as pessoas, sei lá, brincarem de carreta furacão do que fazer isso. Mas na cabeça dele, não, isso aqui é uma política de... Não, cara, vamos pensar o seguinte, quais são as potencialidades reais de lá? Vamos lembrar que Manaus, cara, ou Belém, cidades estão ali, nessa região do Brasil, que ela é exuberante do ponto de vista da beleza e tal, de natureza. É horrível pro turista, horrível. Se for fazer turismo em Belém, que, porra, você anda pra lá, cheiro ruim, esgoto correndo na sarjeta, tá? Uma cidade, assim, com um equipamento urbano horrível. Manaus é uma cidade horrível, mal tocada, mal gerida. Vocês não conseguem fazer turismo. E não é que é um lugar de 20 milhões, é uma cidade, que 2 milhões de habitantes, Manaus? Não é uma cidade grande, cara. Que é isso? Não consegue fazer tudo, não consegue pensar quais são as potencialidades que a gente consegue atuar aqui. Não, vamos fazer essa operação absolutamente irracional. Necessidade de desenvolver a região norte do país e, acima de tudo, por uma necessidade não prevista pelos militares, mas que teve como resultado prático da implantação da Zona Franca de Manaus, que é a preservação da floresta. O que esses imbecis não dizem é que enquanto lá... Que preservação da floresta, cara? Em São Paulo, se você tiver uma terra, você pode plantar em 80% dela e tem que preservar de mata nativa 20%. Aqui no Amazonas, você tem que plantar em 20% e preservar em mata nativa 80%. Lógico, tem as florestas ali. É um fato dado. Então, quer dizer, deixa eu entender. Então o projeto aí é derrubar a floresta e plantar? Não é, né? A gente entende as condições, a gente tá falando assim, ó, não precisa ser uma operação de retardado. E aí você chama de imbecil, você é imbecil, Marcelo Ramos, você é imbecil. Você é um político do Centrão imbecil que está fazendo o que um político do Centrão daí faz, que é fazer o seu populismo, defendendo uma coisa irracional. Pô, precisa ser uma operação irracional tão cara e tão estúpida? Vamos lá. A Zona Franca de Manaus existe justamente para que a economia do estado do Amazonas não se vire para a agricultura, para a pecuária, para a mineração, que são muito mais agressivas do ponto de vista ambiental. O amazonense... Você já ouviu falar assim sobre economia de serviços? Reparou que é uma coisa detrimental, ó. Se não faz isso, vai ser aquilo, hein? Não brasileiro. E é isso, a Zona Franca de Manaus, ela tá impedindo o desmatamento na Amazônia? É isso? Nesse instante, assim, a Amazônia não tá sendo desmatada. Não tá tendo garimpo ilegal, não tá tendo nada disso. Só pra saber. Quanto paulista, nós não queremos entrar numa concorrência ou numa disputa com São Paulo, tanto que sempre lutamos pelo equilíbrio da indústria implantada em Manaus. Não tem equilíbrio nenhum, velho. Vocês só querem uma operação absolutamente insana e irracional, que não faz sentido para a galera daí. Não faz sentido pra galera de Manaus. Não faz sentido. E não faz sentido porque, porra,
Você mesmo falou que não faz sentido. Sabe, vamos pensar uma coisa que, do ponto de vista econômico, faça sentido? Que tal? É só isso. Eu não sei, gente. É assim, eu pareço louco falando isso. Eu pergunto pra você, Riso. Um cara falou assim, Renan, você fica chamando dos caras de retardado e não argumenta de maneira técnica. Precisa argumentar de maneira muito técnica, assim, que você cria um lugar que, do ponto de vista logístico, é insanamente distante. Você monta uma operação artificial nesse lugar, tá? Pra gerar um povoamento e tal. Aí você faz isso. Essa operação, ela em si é irracional. E aí você vai tendo as doses aumentadas de racionalidade, porque, no fundo, a boa parte da produção tem que ser feita fora de lá. Então a produção mesmo é feita em São Paulo ou é feita fora do Brasil. E aí essa produção, ela tem que girar, ela roda artificialmente para ser montada lá. Então nem o grosso da operação industrial é feita lá. A operação industrial fina não é feita lá. Então nem a tecnologia e o conhecimento, ela se espalha ali. Ela é montada uma operação de montagem, uma maquilagem mentirosa, num local sem infraestrutura, distante de tudo, para justificar, no fundo, o quê? Uma renúncia fiscal que os beneficia. Isto é uma insanidade. É disso que tu... Pô, e o que eu tô falando é mais fácil, dê o dinheiro então. Ó, vamos fazer o seguinte, é mais fácil, dá o dinheiro já pras pessoas. Dá o dinheiro pras pessoas, pronto, ó, não faça nada e receba o dinheiro. Que é também uma estupidez, mas, né, tô só ilustrando o quão absurdo é isso. E da indústria implantada em São Paulo. Agora isso é coisa que esses bobalhões ignorantes nunca vão entender. Não é, né? Você e o seu botox que entendem, né? Podia fazer uma indústria de botox natural lá, achar a botulina lá na floresta. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante, cara. É impressionante. A Zona Franca, ela termina, sabe o que, galera? Pra vocês entenderem, é um lobby. É um lobby regional por dinheiro público. É isso. Só isso. É isso. Entendeu? Qualquer um que venha querer fazer qualquer defesa que não seja baseada nesses sentimentos, é preconceito, e que não seja baseada assim, preciso manter porque sim, não vai conseguir arrumar nenhum argumento sério. É isso. Entendeu? Ai, cara, ó, difícil. Próxima pauta? Próxima pauta, vamos lá. Essa aqui, ele fez surpresa, só que você já sabe dessa pauta. Então. Não, assim, galera, ó, depois de uma Zona Franca de Manaus, o que mais pode estragar meu dia, Riso? Oruan disse que vai tratar de investimento, hein? Vamos lá, qual é o investimento novo do Oruan? Pra quem não sabe, eu agora, tropa, tô como? Tô dando uma investida nas criptomoedas, tropa, fazendo os investimentos, tô estudando um pouco mercado financeiro das criptomoedas. E semana que vem, tropa, eu vou estar lançando minha moeda própria. Entendeu? Pra você que quer fazer uma renda extra, fazer um dinheirinho extra, vou estar deixando esse Instagram aqui, ó. Já segue esse Instagram aqui, tropa, pra você ficar por dentro de tudo. Sabe como é que é, né, tropa? Nós tem que também estar inovando sempre. Já tô pensando agora nesse mundo das criptomoedas, tô dando uma estudada. Sabe como é que é? Vou deixar aí pra vocês. Eu vou estar deixando aqui pra vocês o grupo do Telegram, o grupo do 22, mano. Meu grupo, entendeu, tropa? Pra você estar acompanhando todas as notícias que tá saindo, tropa. Então, já vai pro meu grupo, o grupo do 22. Se eu te disser pra vocês que é mais barato pro Brasil comprar a moeda do Oruan do que investir na Zona Franca de Manaus, vocês ficariam bravos comigo? É melhor pro Estado brasileiro botar uma grana na moeda do Oruan do que gastar na Zona Franca. É menos irracional, tá? E sim, já tem 20 mil seguidores, tá? Chama Liberdade, Equidade e Verdade, tá? É a moeda do Oruan. É a moeda do Oruan. Então sim, agora tem a criptomoeda do Oruan. Ele não vai fazer um pump and dump em vocês. Imagina que um cara ligado ao Comando Vermelho vai, sei lá, cometer um crime, sabe? Imagina, os otários precisam comprar a moeda do Oruan. Só pra lembrar, Bananinha, que também tava com uma criptomoeda fazendo pump and dump agora, tá? O Bananinha, tá? Que falou que Deus está olhando e protegendo ele, tava divulgando uma moeda patriota, acho que era uma Patriota Coin. A Patriota Coin, uma moeda foi assim, o Oruan do Comando Vermelho não tá fazendo nada que o Eduardo Bolsonaro do PL faz, né? O Eduardo já fez e falou que Deus tá olhando por ele. Então assim, se Deus tá olhando pro Eduardo, se o Deus do Eduardo tá olhando por ele, eu tenho certeza que esse mesmo Deus olha pelo Oruan, cara. Se o nosso Deus for esse, eu tô lascado. Eu vou pro inferno na boa. Gente, capeta, vem. Eu não quero. Se Deus é o cara que tá ali com o Oruan e com o Eduardo Bolsonaro, eu tô com o Satã. Porque, pelo amor de Deus, que Deus é esse? É o Deus do crime? Esses caras todos falam em Deus. O Eduardo fez pump and dump em cima do próprio eleitor, igual a turma do Trump fez, igual a turma do... Que é isso? Esses caras usam o nome de Deus e vilipendiam Deus na cara dura. Na cara dura. Na cara dura, ficam brincando com essa coisa. Então assim, ó, tô torcendo pra justiça divina com esses caras, que eu nunca vi um troço tão descarado. É impressionante, cara. Que absurdo, cara. Vai Brasil, dá um show, mete a bola na rede.